Bom, todos nós sabemos, a gente sempre fala aqui no Bom Dia dos cuidados com a higiene agora durante a pandemia. Exatamente. Pensando nisso, um grupo de meninas resolveu apostar na robótica para ajudar no combate à Covid-19. Abrir uma torneira sem toque não é nenhuma novidade, né? Com certeza você já deve ter visto isso em algum dispositivo. Mas uma torneira que funciona com um sensor de movimento de baixo custo, essa ideia a Camila começou a desenvolver. Todos os recursos dela são de baixo custo, para poder ajudar os feirantes, porque toda vez tinha contato com a torneira e tem a mesma eficiência do que teria talvez um sensor de shopping, as torneiras de shopping, só que é de baixo custo e é acessível para qualquer um. Quando a gente fala de um equipamento todo desse aqui, com torneira e o sensor, já a gente está falando de um custo de quanto, mais ou menos? R$40 seria o custo. Então é mais acessível do que um sensor daqueles que a gente vê nos shoppings, por exemplo, e tem a mesma eficiência, né? Sim. Como é que foi montar um negócio desse aqui? Foi interessante, porque eram recursos que são simples, que poderiam ser usados em outras áreas. Como, por exemplo, o infravermelho, que ele é muito usado para o sensor, a válvula que libera água e o módulo relé, que ele meio que fica a programação do tempo, que seria para liberar a água. Em meio a uma pandemia que determinou que o contato é algo que deve ser evitado, qualquer ideia como essa é bem-vinda. É um projeto barato, a gente está esperando que ele se popularize, que alguém venha comprar essa ideia e ajude a divulgar ele nas feiras, para ajudar os feirantes em si e também para reduzir esse risco de contaminação pelo Covid-19 nas feiras. Nessa escola de robótica, a torneira automática de baixo custo é só uma das criações desse grupo de meninas. A Eduarda está apaixonada pelo jogo que ela mesma criou com uma amiga. Isso aqui é um joguinho todo bonitinho, de gatinho e tal, mas eu imagino que isso aqui seja só uma imagem que dá a impressão que foi fácil de fazer, mas foi bem difícil, né? Sim. O primeiro projeto começou quando eu entrei na robótica, que o professor tinha feito um desafio, que era para a gente fazer um jogo. Eu, junto com uma amiga minha, a gente meio que fez uma história de um gatinho chamado Plog e que ele gostaria muito de doces, e o objetivo do jogo seria pegar os doces. Aí, com o tempo, a gente começou a adicionar alguns NPCs que seriam basicamente obstáculos, que no caso aí do jogo seriam os plongos, são gatinhos um pouquinho menor, que também gostam muito de doces. A gente chegou nessa versão demonstrativa, que foi que eu fiz junto com a Camila, que é uma amiga minha também. Eu decidi criar uma coisa própria, uma coisa original. Começaste então do zero, tiveste todo o trabalho de fazer a programação, a imagem, tudinho do zero. Do zero. E aí, como é que é? Tu buscaste o conhecimento que tu já tinhas aprendido aqui nas aulas de robótica e tudo mais para fazer isso daqui? Sim, eu usei um pouquinho do conhecimento que eu tenho na robótica e mais algumas que eu fui correndo atrás, que foi na internet. Devido a essa pandemia, a gente não tem muito como sair de casa, a gente fica um pouco isolado. E eu decidi que seria bom ter um projeto, né? Na sala de aula, o grupo Roboticamente Corretas ganhou destaque também pela presença feminina na área. Precisa ter mais meninas para inserir nesse assunto de tecnologia, da robótica. Eu acho que sim, as meninas precisam se ver que sim, elas são importantes e elas são capacitadas assim, de entrar nessa área que não é só na área dos meninos. É muito importante que as meninas sejam inseridas nesse contexto da ciência e tecnologia, porque tradicionalmente é um campo ocupado por maioria de homens, sendo que as mulheres são extremamente talentosas e elas têm algo diferenciado dos homens, elas são cuidadosas, elas são preocupadas com detalhes. Então, é de extrema importância que as mulheres também estejam atuando nas áreas tecnológicas. Clara, 14 anos, já é apaixonada por robótica. Eu comecei a estudar robótica porque eu achava muito interessante, porque eu desenho. Então, queria tentar, de uma certa forma, misturar desenho com tecnologia. Então, comecei a estudar robótica para saber os fundamentos, para como se faz um jogo e essas coisas.
Hoje tu tens 14 anos, ainda tem muita coisa pela frente para estudar, né? Mas é uma área que tu pretendes ingressar numa faculdade voltada para isso, trabalhar com isso no futuro? Olha, talvez sim, porque eu tenho muito interesse em fazer ciência da computação, mas também tenho interesse em fazer design gráfico. Então, talvez sim, talvez ingresse numa profissão sobre tecnologia. O que tu mais admira nessa área? Eu acho que a forma que a tecnologia avançou hoje em dia, eu acho que eu admiro a forma como os profissionais hoje em dia têm essa capacidade tão rápida de avançar os estudos. E eu comecei a estudar robótica por causa disso. Eu acho muito interessante como eles programam os jogos.